paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam todas com vocês. E é um prazer estar de volta mais uma vez com as nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Estamos aí no início de um novo trimestre, né? Estamos aí no terceiro trimestre de 2024. Esta será a lição de número 1, que será ministrada no dia 7 de julho de 2024. O trimestre ele está debaixo do tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Então teremos aí 13 lições e cada lição terá o seu tema dominical, né, como nós gravamos a aula, né, para um domingo próximo. Então, esta lição será ministrada no dia 7 de julho de 2024. Nós teremos aí 13 lições importantíssimas, né, baseado nestes dois livros de Ruth e Esther, os ensinamentos divinos para a nossa geração. Parabenizando a Casa Publicadora, porque trazem dois livros importantes e também que trazem duas das várias, dos muitos ministérios femininos dentro da Bíblia, e é de suma importância que nós reconheçamos tal importância e relevância para os nossos dias. A lição de número 1, que nós ministraremos hoje, ou procuraremos fazê-lo da melhor maneira possível, está debaixo do tema Duas importantes mulheres na história de um povo. Logicamente, Ruth e Esther. A lição de número 2 vai falar sobre o livro de Ruth. A lição de número 3, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor. A lição de número 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz. A remissão da família. Lição de número 6, o livro de Esther. De número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Lição de número 8, a resistência de Mardoqueu. De lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. A lição de número 10, plano de livramento e o papel de Esther. A lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Lição de número 12, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E lição de número 13, Esther, a portadora das boas novas. A nossa oração é que Deus nos dê graça, nos dê vida e saúde para que consigamos chegarmos ao término de mais este trimestre, tá bom? O comentarista desse trimestre é o pastor Silas Queiroz. Toda a sua biografia está relatada na lição física, vamos dizer assim, da Escola Bíblica Dominical, ou também na lição em forma online, internet, eu me esqueci o nome, mas você pode ter aí toda a biografia, né, do pastor Silas Queiroz. Então, meus queridos irmãos, como eu disse, lições importantíssimas para a nossa vida. E a nossa oração é que você lute, persevere, que você corra atrás para estar, né, nas escolas bíblicas dominicais, na sua igreja, se for de domingo, se for de sexta, se for de terça, nem todas trazem no domingo propriamente dito, mas que você esteja principalmente nesses cultos de ensino, porque é o que nós precisamos para os nossos dias. Bom, sem mais nem delongas, eu não quero me estender demais no vídeo. Como eu disse, a lição de número 1 será ministrada no dia 7 de julho de 2024
e nós temos aí o tema desta lição, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós já temos aqui no título, no tema, nós já temos duas lições importantes para a nossa vida. Veja, fala de duas grandezas, vamos dizer assim. Temos duas grandezas, duas e um povo. Então vejam bem, quando Deus quer agir, né, a importância daqueles que estão à disposição. Veja, na vida de um povo, você pode pôr aí um povo, uma cidade, um estado, um país, você tem aí milhões, milhares, milhões e bilhões de pessoas influenciadas por duas, no caso aqui, duas pessoas, duas mulheres importantes na história deste povo. Primeiramente, nós já começamos a ver a importância de se colocar à disposição de Deus, de estar à disposição de Deus, e nós vamos ver isso muito claro na vida destas duas mulheres, no ministério destas duas mulheres. Então eu gostaria de saber aqui que um grande movimento não precisa de um grande número de pessoas, porém, ainda que seja pequeno o número, a adesão, ainda que seja pequeno o número de pessoas dispostas a fazerem a obra de Deus, o importante é que Deus estará junto, como nós veremos aqui, algum livro, os dois livros, um dos dois fazem menção diretamente do nome de Deus, mas podemos notar as ações de Deus, a soberania de Deus na vida, na história, nos livros que trazem o nome dessas duas grandes mulheres na presença de Deus. Então vamos lá, começamos aí, duas, um povo, quer dizer, não é com muito, não é com Deus, não precisa de muito, de um número elevado de pessoas, mas apenas de pessoas dispostas a colocarem suas vidas nas mãos de Deus e permitir que Ele opere cada dia mais. O texto áureo, como eu sempre digo, nós temos aí a lição baseada em dois pilares, a verdade, o texto áureo e a verdade prática. No texto áureo nós temos o livro de Ruth, o capítulo 4, versículo 14, que está escrito desta maneira: então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Então vejam bem, o que nós vemos aqui de importante? Que o povo, através da vida de Noemi, que nós veremos mais adiante quem ela é, não vamos passar o carro na frente dos bois, mas a frase bendito seja o Senhor. Veja, pessoas que rendem as suas vidas a Deus, que independem das situações, das circunstâncias, sempre produzirão louvores, sempre produzirão a adoração ao nome de Deus. A relevância sempre estará disposta, disponível, é o nome do Senhor. O nome do Senhor é quem será engrandecido, apesar da relevância, da importância do ser humano. Mas quando o ser humano ele tem esta visão, esta mentalidade de adorar a Deus, tudo que ele fizer, seja em obras, seja em palavras, como diz o apóstolo, sejam feitos em o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, tudo renderá glórias, louvores e adoração ao bendito nome do Senhor. Como dizem aqui o povo, olhando para Noemi, dizendo para ela assim: bendito seja Deus. Porque ele tira ela de uma situação difícil, extremamente difícil, nós veremos no decorrer das lições, extremamente difícil, tanto ela quanto sua nora, quanto a pessoa que nós trataremos da lição hoje, de uma situação difícil, para colocá-la num lugar de conforto, um lugar de descanso, um lugar bendito, um lugar abençoado, uma posição. Quando eu digo lugar, eu estou falando propriamente dito, questão de espaço geográfico, mas a questão de uma vida, de uma situação, de uma colocação agora, uma situação completamente diferente daquela que elas estavam vivendo. Então, veja bem, no texto áureo nós temos outra lição: toda a vida disposta a trabalhar, a colocar-se nas mãos de Deus e permitir que Ele as use como ferramentas poderosas, sempre renderão louvores ao nome do Senhor. Então eu e você precisamos procurar fazer
de tudo para que aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos, naquilo que nós trabalhamos, ele renda louvores para Deus, não para mim, não para outros homens, mas para Deus, primeiramente Deus, e unicamente Deus será louvado por tudo. No segundo pilar que nós temos, a base, temos pilares textual e agora a verdade prática. O escritor ele diz assim, né? Conhecidas ou anônimas, quer dizer, conhecidas ou não, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Quer dizer, foram essenciais, foram determinantes, foram indispensáveis para o quê? Para o plano divino, quer dizer, para aquilo que Deus havia preparado, que Deus havia colocado em seu coração, que Deus havia planejado. Veja que essas duas mulheres, elas estão aqui e como ele expande a questão, ele diz muitas mulheres. Ele usa as duas como exemplo, mas vai agora para todo o universo feminino, vamos dizer assim. Ele diz conhecidas ou não, ou anônimas. O que foi? Muitas mulheres foram fundamentais, quer dizer, e nos dias de hoje não é diferente, são ainda fundamentais, são indispensáveis, são determinantes, essenciais. E eu ouso dizer que até muitos homens, eles só vão obter sucesso, eles só terão sucesso nos seus ministérios, sua vida profissional, na sua vida social, a partir do momento em que uma mulher, como diz o profecista, que é mais preciosa do que os rubis, o seu valor excede ao de rubis, ele tiver uma mulher ao seu lado. Ele estiver com uma mulher do seu lado, ele contar com o apoio, com o auxílio, com a ajuda de uma mulher. Existem infelizmente, muitos homens que eles se acham super-homens, né? Mas na realidade não é assim que funciona. Nós vemos aqui duas mulheres fundamentais. E o escritor abre este leque, transmite para todo o universo feminino que, conhecidas ou anônimas, elas são fundamentais. São e sempre serão fundamentais, determinantes, indispensáveis, essenciais para a obra de Deus, para o plano divino. Então, muitas vezes nós achamos e colocamos numa determinada área, numa determinada ala da denominação da igreja, que depende deste ou daquele, mas muitas vezes, ou vamos dizer aí, uma boa porcentagem das vezes, depende delas, por elas, são elas, e nisso que nós confiamos. Outra coisa é que Deus não depende de nós, seja homem, seja mulher, Deus não depende de nós, Deus conta com a gente, Ele conta conosco para este plano divino de redenção, Ele conta conosco. E estas duas mulheres se colocaram à disposição, e o escritor diz que, conhecidas ou não, ainda hoje expande o universo, ele abre este leque, ele já engloba todo o universo feminino, ele coloca aqui que elas são fundamentais, são e serão fundamentais para que este plano ele tenha um bom prosseguimento, para que o planejamento ele transcorra da melhor maneira possível. Então, na verdade prática, nós já temos aí uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Vejam bem, duas mulheres, né, que foram fundamentais no seu tempo, como eu expus aqui, veja, duas e um povo. Então, hoje, Brasil, estamos falando no Brasil, milhares de anos depois destas duas mulheres, de suas histórias, de suas vidas, de seus procedimentos, de seu comportamento, de sua disposição, e nós podemos aprender. Então vejam bem, o testemunho, como ele fala, como ele continua falando ainda nos dias de hoje. Nós estamos falando só de Brasil, em termos de Brasil, que são mais de cerca de 270 milhões de habitantes, milhões, né? Não vamos errar em números aí, mas vamos colocar aí milhões, questões de milhões. Duas, olha o número, parece pequeno, duas unidades, vamos colocar duas mulheres, poderiam ser dois homens, nós não estamos usando a questão de duas mulheres, a questão da pejorativa, de maneira nenhuma, mas duas mulheres importantíssimas que se colocam à disposição de Deus, e hoje, no Brasil, tem cerca de 200
170 aí, milhões de habitantes, ou mais ou menos, por isso eu pus cerca de, eu não tenho a precisão deste número, mas vejam bem que coisa interessante. Hoje nós, principalmente nas Assembleias de Deus no Brasil, nós vamos falar, o Ministério do Belém vai ser falado destas duas mulheres. Por que fundamentais, essenciais? Porque indispensável. Veja, o seu testemunho, a sua forma de agir, de estar, de ser, estão ainda falando até os dias de hoje. E nós precisamos nos ater a esta lição. Por isso, a primeira coisa que nós aprendemos é nos colocarmos à disposição, independente de onde estamos, geograficamente falando, economicamente falando, etariamente falando. Quer dizer, eu não sei, às vezes, alguns se consideram muito velhos, outros se consideram muito novos, outros se consideram, sei lá, no meio do caminho, mas independente da posição, da localização que estejamos, nós precisamos nos deixar ser usados por Deus, e nós veremos assim na lição de hoje como essas duas mulheres fizeram isto. Né? Tem aqui dentro do plano de aula, como Deus usou essas duas mulheres na história da salvação. Elas foram importantes para preparar o contexto necessário. Então vejam bem, ele traz a segunda lição. Ela, dentro do plano divino da redenção humana, estas mulheres também têm um papel fundamental, porque elas preparam para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Nós vamos ver que elas fazem parte da árvore genealógica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver que essa disposição fez com que elas tivessem. Nós vamos ver ela casando com Boaz, tendo o seu filho Obed, que quer dizer servo, nós veremos na lição, e nesta linhagem, nesta descendência, vem também nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso, como Deus usou estas duas mulheres, como Deus usou, e se nós olharmos a questão de tempo cronológico entre uma e outra, nós temos aí cerca de 500 anos entre uma e outra, entre a primeira e a segunda, mas a união de propósitos de Deus e também da vida destas mulheres faz com que todo este planejamento, este plano de Deus de redenção da raça humana faz com que elas contribuam e muito importante. A participação, elas foram importantes o suficiente para preparar o contexto. Veja que coisa interessante, o contexto necessário para quem? Para o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esta situação, isso nos deixa cada vez mais felizes quando olhamos para isto, quando olhamos para esta situação. Veja, uma da outra, cerca de 500 anos, mais ou menos, entre uma e outra, e nós vemos como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus leva a bom termo aquilo que ele planejou, aquilo que ele projetou, aquilo que ele preparou. Os seus planos, de maneira nenhuma, podem ser obstruídos, podem ser desfeitos, ele não precisa de um plano B, porque o plano A sempre será bem sucedido a partir do momento em que Deus planejou e ele tem as ferramentas certas para utilizar, ele tem os instrumentos corretos para utilizar nesta jornada. Somos os instrumentos, as ferramentas, os canais que Deus usa, tanto para realizar a sua vontade, quanto para levar a sua vontade a outros seres humanos, somos nós. Somos nós, a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na introdução, nós vemos aqui a citação novamente de Ruth e de Esther, os dois livros que levam o nome das mulheres, porém eu gostaria de, depois das datas, né, que ele traz aqui as datas, ele vai falando sobre os adventos, sobre cativeiros e tal, e datas, mas eu gostaria de ficar único e exclusivamente na questão doutrinária, vamos dizer assim, no ensino em si, tá bom? E nós vamos diretamente, então ele diz aqui, que Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, é óbvio. Veja pela data que nós vemos aqui, que nós aproximadamente temos, nós vamos ver que, obviamente, os contextos eram diferentes, as circunstâncias eram diferentes, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, né? Contextos, circunstâncias e épocas diferentes. Porém,
Porém, ele escreve assim, mas, quer dizer, expressam as mesmas virtudes, quer dizer, o que é uma virtude? A virtude é você estar em conformidade com o que é correto, é aceitável ou esperado de um determinado lugar. Então, virtudes é tudo aquilo que é bem-vindo numa sociedade, tudo aquilo que não te coloca à margem, que não te coloca contra o bom andamento desta sociedade, é chamado de virtude. Aquilo que você traz de correto, de aceitável, de esperado dentro da sociedade. Isso é chamado de virtude. Veja, elas expressam as mesmas virtudes espirituais e morais. Por quê? Porque nós vamos ver que determinadas coisas no plano divino ela não muda. Veja, mudaram os contextos, mudaram as circunstâncias e mudaram as épocas. Porém, as virtudes continuam as mesmas. Ele diz aqui, expressam as mesmas virtudes espirituais e morais. Então muda-se uma infinidade de coisas, muda-se épocas, muda-se circunstâncias, contextos, muda-se uma infinidade de coisas. Porém, algumas coisas, no caso aqui, as virtudes, elas continuam iguais, as virtudes espirituais e morais, tanto para com Deus, religião, quanto para com a sociedade, que são as morais, são as virtudes morais. É aquilo que me coloca dentro de uma sociedade como uma pessoa o quê? Como uma pessoa aceitável, o que se espera de um cidadão, o que se espera de uma cidadã, o que se espera dos cidadãos de um determinado lugar, está exposto tanto nas suas virtudes espirituais, elas também morais e éticas, nós podemos colocar aqui. Podemos ir mais adiante, ele coloca aqui então que elas viveram em épocas diferentes. O que eu quero dizer é que muda-se uma infinidade de coisas, são inumeráveis, às vezes, as coisas que mudam, porém, nós vemos que essas duas pessoas, apesar dos contextos diferentes, das épocas diferentes, das situações diferentes, as suas virtudes não mudaram. Aquilo que era correto, aceitável, aquilo que era de bom grado, não mudou na vida de nenhuma das duas, e as duas puderam fazer isto aqui. Olha, estas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Então vamos lá, o que é preservar? O que é preservar? Ouvimos muito essa palavra preservação. Então ele diz aqui, conservação de algo no seu fiel estado original, quer dizer, manter em ótimas condições. Vejam que essas duas mulheres, elas foram fundamentais para quê? Para a preservação, quer dizer, para conservar o povo judeu, para conservar em ótimo, em bom estado, quer dizer, no seu estado fiel, no seu início aqui, logicamente, ele está falando da parte piedosa que ele também diz embaixo, né? A questão da piedade aqui, ele diz que essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. Não sei se você consegue acompanhar. Fundamentais, primeiro, e também a descendência piedosa de Abraão. O que é piedosa? O que é piedosa? É a pessoa que sente um amor respeitoso. Porém, nós não podemos ficar somente no campo do sentir. Veja, se você olhar para a vida dessas duas mulheres, elas não ficam só no sentimento, ou só no sentimentalismo, ou também, muitas vezes, como nós temos o costume de fazer, viver no passado daquilo que fizemos, daquilo que poderíamos ter feito. Não, a piedade, a pessoa piedosa, ela não tem somente um amor respeitoso, ela pratica atos inspirados por existir o quê? Por este sentimento. Por causa deste sentimento de piedade, ela não é somente uma pessoa respeitosa concernente às coisas divinas, a tudo que se refere a Deus, mas também elas fazem o quê? Elas praticam atos, elas vão agir. As pessoas piedosas, elas têm um sentimento de amor respeitoso e agem para quê? Inspiradas neste amor, nesta piedade. A pessoa, ela vai praticar as obras, ela vai viver desta maneira, ela vai fazer, este sentimento vai fazer com que ela pratique, inspirada na piedade,
obras concernentes ao nosso Deus. E nós vamos ver que essas duas mulheres, elas levam a questão, elas trazem a nós a questão de preservação e de piedade na maneira, num grau muito alto, né? Eu posso dizer superlativo, porque nunca nós vamos atingir sendo nós seres humanos. Mas vejam bem, elas se esforçaram no máximo. Aquilo que estava ao alcance de suas mãos, elas praticaram, elas fizeram, elas desempenharam, elas desenvolveram, elas simplesmente viveram isso aqui. Por isso elas foram fundamentais na preservação do povo judeu. Na preservação. Veja, lá atrás nós falamos o quê? Que elas trabalharam de uma forma que o plano divino de redenção fosse levado em bom termo. Por quê? Porque da descendência, da geração, da linhagem delas, das suas descendências, vieram o Messias, o Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, piedade não é somente um sentimento de amor, mas também a inspiração para nos fazer, na prática, aquilo que sentimos, aquela piedade, aquele amor, aquele apego, aquele achego, aquela querência, como diz, né? Aquela querência, nós vamos transformá-la em obras, nós vamos praticar as obras. Veja que nós já falamos isso várias vezes. Nós praticamos obras não para ser salvos, nós praticamos obras porque somos salvos. Quer dizer, a piedade faz com que este amor que nós sentimos pelas coisas do Senhor nos leva a praticar, a pôr em prática este amor que sentimos. Não somente fica guardado em nosso ser, em nosso coração, mas nós colocamos para fora, nós expressamos este amor em práticas, praticando este amor, seja na área que você escolher ou que Deus te chamou para você trabalhar. Veja que esse sentimento vai fazer com que nós pratiquemos o amor, tiramos do papel e praticamos. Mas conservando, veja, esse sentimento ele vem por quê? Porque já recebemos de Deus. Davi, quando ele vai contribuir com o templo, ele diz assim: nós te damos porque primeiro o Senhor nos deu. Primeiro o Senhor me abençoou, o Senhor me deu alguma coisa, me deu algo, acresceu na minha vida de alguma coisa para que depois eu pudesse dispor a outrem aquilo que Deus me deu. Então sempre vou me lembrar, eu e você devemos nos lembrar que tudo que fazemos porque primeiro Deus fez a nós, fez a mim e fez a você. Bom, ponto de número 1, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Nós vamos olhar o ambiente que Ruth veio, foi criada, nasceu, quer dizer, as condições em que ela viveu. Nós vamos ver aqui nesta primeira parte. Primeiro, o escritor já começa dizendo que uma moabita. Por que moabita? Ela é da descendência de Moabe. Vamos entender quem é Moabe. Moabe é fruto da relação incestuosa entre Ló e a sua filha mais velha. Então, da descendência de Moabe vem Ruth. Já começa uma coisa que para nós, para o nosso, vamos dizer assim, muitas vezes para o nosso falso puritanismo, para as nossas hipocrisias, já não tinha como dar certo. A mulher já vem de uma relação incestuosa entre pai e filha. Né? 2, ela vem de um povo, os moabitas, eles eram totalmente pagãos, hostis a quem? A Israel. Primeiro, pagão, obviamente, nós estamos falando de religião. Aqui já, porém, a hostilidade dos moabitas contra Israel era muito grande, e nós vamos ver um dos momentos mais conhecidos é quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar a Israel. Então veja que a situação desde o princípio já não vem boa entre eles. Então um povo pagão e hostil. Depois ele diz aqui também que na área da moral, da ética, eles eram dados à idolatria. Obviamente, se são pagãos, são idólatras. Não tem como a pessoa ser pagão e não ser idólatra. Né? Quando nós falamos de pagãos, falamos pessoas ou que não conhecem a Deus ou que conhecem e deliberadamente escolheram não servi-lo.
E, obviamente, então, ele vai servir a outro tipo de divindade, um nome ou alguma outra coisa. Porque quando Deus cria o homem, lá o primeiro homem, ele já cria este homem com uma necessidade de adorar. É por isso que o homem se prostra diante de qualquer coisa quando ele não conhece a Deus. Tudo ele chama de Deus, porque ele tem uma necessidade dentro do seu coração, na sua criação, de adorar aquele que o criou. Como ele não conhece quem criou ele, ou quem o criou, ele vai adorar, ele vai se prostrar diante de qualquer coisa. Conhecendo Deus, ele vai fazer a opção. Ele vai fazer a opção entre servir a Deus ou não. Outra linha de pensamento, quando Deus o chamar, ele vai invariavelmente servir a Deus e se esquecer do paganismo e de outras coisas. Então nós vemos aqui, eles eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Então veja, obviamente, quando nós olhamos no Antigo Testamento, todos os povos, fora Israel, todavia até o culto, né? O culto pagão, que era totalmente voltado ao culto da fertilidade, o culto disso, era regado a isto, né? A conjunções carnais, indiscriminadas, alto consumo de bebidas alcoólicas, uma infinidade de coisas totalmente desprovida. Hoje, em algumas culturas, você, obviamente, não vai poder dizer que você está dentro da moral e da ética num lugar se você vive esse tipo de vida, esse tipo de situação. Então, veja, ele também escreve aqui, era de todo improvável que o Ruth fizesse parte da linhagem de Davi. Consequentemente, nós íamos, se fôssemos nós os criadores, os formuladores, os projetores, os projetistas, melhor dizendo, deste caminho de salvação, essa mulher com certeza não faria parte da nossa escolha, não seria uma das nossas escolhas, mas graças a Deus que o nosso Deus é totalmente diferente, os planos dele são diferentes do nosso, os seus caminhos são mais altos, os seus pensamentos são maiores e o Senhor Deus alcançou. Fazendo o quê? 2. A família belemita. A história de Ruth, ela começa a mudar a partir de que momento? A partir do momento em que ela ingressa em uma piedosa família de Belém de Judá, que é a família da onde ela vem, que ela está com sua sogra Noemi, e você conhece a história, né? Lá morre primeiro o sogro, depois morre o marido, depois morre o cunhado, a sogra resolve voltar e aquela infinidade de coisas. Porém, nós vamos ver aqui no decorrer da lição. Veja, ela ingressa numa família piedosa, mas não diz que ela tinha as mesmas características do povo. Infere-se que por ser moabita, por ser um povo hostil, pagão, idólatra e imoral, não dá para chegar a essa conclusão, porque a Bíblia não diz que ela vivia esse tipo de vida, que ela tinha este tipo de vida, que o meio em que ela vivia, né, o ambiente em que ela vivia, transformou o caráter dela como os demais. Nós não podemos generalizar também. E como a Bíblia não diz nada disso, nós também vamos ficar calados, porque já começa ela entrando na família piedosa e casando-se com o filho de Noemi, tá bom? Então, os filhos dela, Malom e Quilion, e o seu marido era Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilion, né? Então, ela era esposa de um deles. Os dois filhos, o marido faleceu, os dois filhos faleceram. Então, olha que coisa interessante. Ela ingressa. Veja que a mentalidade dela já não é tão, aparentemente, veja, eu estou inferindo, que aparentemente ela não vem com essas características da sua nação. Por quê? Porque ao invés de ela querer viver uma vida desregrada, ou pelo menos casar com alguém, se unir a alguém de sua geração, de sua linhagem, de sua nação, ela casa-se com uma família de belemitas, quer dizer, de Belém, uma família de Belém. Veja que a diferença, quando nós comparamos, é uma coisa muito, muito grande. Veja, um judeu e um moabita. A hostilidade lá em cima, mas não impediu que esses dois, que esse casal se una. Por quê? Obviamente,
e aparentemente, vamos dizer assim, não obviamente, mas aparentemente, ela não traz muito da característica do seu povo, de seus antecedentes, dos seus antepassados, melhor dizendo. Não, ela casa-se com um judeu piedoso, diz aqui uma família piedosa de Belém de Judá. Então veja que não foi os seus escrúpulos, vamos dizer assim, ela não ligou para as diferenças, ela não ligou para o que a nação dela achava da nação dele, ou deles, ou desta família. Ela vai e, obviamente, com os propósitos de Deus, ela se une a um belemita, um nascido em Belém de Judá. E nós sabemos que da tribo de Judá é que vem o Senhor e Salvador Jesus Cristo, por isso nós o chamamos de leão da tribo de Judá. Olha que coisa interessante. Porém, depois de todos esses acontecimentos desastrosos, vamos dizer assim, de todas essas intempéries no meio da família, né, morre Elimeleque, morre Malom, morre Quilion, mas outra coisa interessante que nós vemos aqui é que ela escolhe. Quando a sogra fala para as noras, eu não tenho mais nada, estou de idade, não tem como gerar filho para vocês, voltem para suas casas. Uma foi, mas a outra, Ruth, ela decide, ela escolhe permanecer ao lado de Noemi, a sua sogra. Ela resolve. Então ela tem aqui duas escolhas importantes que fizeram a sua vida mudar. Tudo aquilo que nós vemos no começo, no primeiro tópico, agora é uma guinada gigantesca, né? Uma volta gigante aí, pelo menos um semicírculo, fez um retorno total, estava numa direção, agora vem numa direção oposta. Ela não somente ela entra na família, mas ela também escolhe ficar com, quer dizer, ela tem uma preferência, uma predileção, não só pela convivência e pela família. Então, ela resolve continuar do lado de sua sogra. Ela resolve continuar fazendo parte daquela família. Mesmo que a sua sogra lhe mostre aí, vou voltar para minha terra, porque melhorou a fome lá, já não está tão grande, a coisa está boa, eu vou voltar para minha terra. E vocês decidem o que vocês querem, voltem para a casa de vocês. Mas ela simplesmente disse, eu vou ficar com você. Primeiro, olha aqui a preferência na escolha, veja a prioridade, eu vou ficar com você. E segundo, nesta convivência, agora vem o final, a última parte aqui, o escritor coloca dessa maneira, Ruth escolhe ir com a sogra, declarando a sua fé no Deus de Israel. Veja que agora, tudo aquilo que nós vemos, uma das coisas que opõem a vida de Ruth era o quê? Um povo pagão. Era o seu paganismo. Ela escolhe ficar com Noemi e ainda declara a sua fé em quem? Em Yahvé, no Deus de Israel. Então são duas escolhas importantíssimas. Mas como que ela faz essa escolha? Primeiro, porque ela coloca Deus, ingressa ela em uma família piedosa. Veja a influência. Então a predileção dela não era só apenas pela convivência, mas também pela família. E também agora pelo Deus que a família serve. Então Ruth escolhe sua fé no Deus de Israel. Isso está no capítulo 1, versículos 4, 6 e 16 do livro de Ruth. Você pode olhar na sua lição ou depois você vai ler na sua Bíblia. Então são duas escolhas importantíssimas. Por que ela é importante na linhagem de Davi? Veja o ambiente, as condições de onde Ruth vem, depois a disposição em ingressar numa família piedosa de belemitas e a escolha que ela faz dentro dessa família, permanecer ao lado da sua sogra, não, né? Eu coloquei mais à frente, eu vou falar mais alguma coisa, não somente na convivência, mas como parte da família, não como só
por estar ali, mas ela se sentia parte daquela família, ela era especialmente tratada por todos, aquilo fez com que ela se sentisse em casa. E eu acredito que este sentimento fez com que ela separasse essas prioridades. Primeiro, continuar do lado de sua sogra, e segundo, seguir a fé desta família, da sua sogra, do seu marido, do seu sogro, do seu cunhado, em Yahvé, ou no Deus de Israel, no Deus de Israel. Vejam bem, então nós precisamos sempre olhar para isso. É uma família belemita, ele diz aqui, uma família piedosa. Piedosa. De novo, nós vemos a questão da piedade. Eles não tinham só respeito, mas praticavam, levados por este sentimento de amor respeitoso, eles praticavam também isso, colocavam em prática esse sentimento nas suas obras, e isso fez com que Ruth tivesse essas escolhas, tivesse essas preferências, essas predileções, e fizesse essa seleção, essa escolha, colocando aí a família e Deus, ou agora nós invertemos, Deus e a família em primeiro lugar. Deus e a família em primeiro lugar. O subtópico de número 3 do tópico de número 1 diz matrimônio e maternidade. Então, dentro disso aqui, o resumo desta biografia, ele tem o seu destaque, ele coloca o seu ápice, o seu ponto mais alto, vamos dizer assim, em dois eventos que foram fundamentais, dois acontecimentos que foram fundamentais na vida desta importante mulher, na vida de Ruth. Primeira coisa que ele diz aqui, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida desta moabita. Primeiro, ela é apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e a servi-la. Então nós temos três coisas aqui. Primeiro, ela é apegada. Segundo, ela é obediente. Terceiro, ela é servil. Então vamos lá. Apegado é particularmente afeiçoada. Quer dizer, é unida, era muito unida à sua sogra. Ela é muito unida à sua sogra. Então, a primeira coisa que ele diz aqui. Segundo, ela era obediente, quer dizer, ela era extremamente capaz, flexível, dócil. Isso quer dizer a palavra obediente. Né? E não é só a questão da obediência, não é só para as mulheres, mas principalmente para os homens. Principalmente para os homens. Nós temos esta tendência de não sermos aí não temos muito esta tendência de obedecer, né? Não temos muito essa tendência a obedecer ou a ser obediente. Mas ele fala, e serviu aqui, quer dizer, o serviu aqui não é só a questão de trabalho. Quantas vezes a pessoa fala da pessoa de servir a outro, muitas vezes a gente pensa só na questão de trabalho, de trabalhar, de ter que fazer alguma coisa. Mas aqui, não, veja bem, pode ser aquela pessoa que imita ou segue exatamente o modelo. Imita ou segue. Veja, como é que ela servia para alcançar o favor de Deus? Ela servia imitando, vamos dizer assim, mais que eu coloquei aqui, que seguia exatamente o modelo. E quem era o modelo para esta mulher que aparentemente, quando nós olhamos para a sua linhagem, para a sua descendência, para o seu país, para a sua história, ela não tinha muita vamos dizer assim, chances ou propensões para ser desta forma que ela é. Como que nós vemos isso? Nós vemos porque ela aprendeu no meio desta família. Ela aprendeu com Deus no meio desta família. Então nós vemos aqui que ela era apegada, ela era obediente e ela era servil. Então servir aqui não é prestá-lo, ser um escravo. Não, ela simplesmente olhava e copiava. O modelo para a vida dela, a partir do momento deste casamento, agora é a sua sogra. É o seu modelo, é o seu ícone, é aquilo que ela vai olhar, que ela vai observar e vai seguir. E vai fazer conforme os passos do outro. Então, muitas vezes, nós precisamos pensar nisso. Alguém está nos imitando.
Alguém está olhando para nós e dizendo, olha, quando eu crescer, ou quando eu fizer parte disso, ou quando eu fizer parte daquilo, eu quero fazer exatamente como ele faz. Veja, quando ele coloca que Ruth servia a sua família, a sua sogra, aqui como ele coloca, como ele diz que ela era praticamente uma cópia, a sua submissão era imitar, era copiar a sogra. E muitas vezes nós ficamos aí pensando, não, fala em obediência, em submissão, ninguém é escravo. Não é isso que está falando a Bíblia e a lição. Está falando aqui de uma pessoa que simplesmente olhava para ela e queria imitá-la, servi-la desta maneira. Um exemplo, e não somente, a Noemi era seu modelo, seu exemplo em todos os sentidos. Em todo, devia ser como esposa, como mãe, como trabalhadora, porque eram trabalhadores, saíram de Belém, foram para essas terras para trabalharem, porque a fome estava muito grande em Israel. Quer dizer, então eram pessoas trabalhadoras. E ela tinha a sua sogra, ela tinha Noemi como sua referência. Então veja bem, e não foi por mera conveniência. Existem pessoas que eles fazem tudo isso aqui. Ele se apega ao bem, ele faz que obedece a alguém, ele faz que serve a alguém, mas é pura conveniência. Pura conveniência. Ele não faz por amor. Quando nós olhamos para esta mulher, você vê que ela faz isso por amor. Ela no respeito como se fosse uma filha, respeitando a sua mãe, uma neta respeitando a sua avó. Veja que não havia conveniência. Eu vou fazer para obter isto. Se eu não for com ela, eu vou morrer de fome aqui, mas chegando lá a gente vai ficar rico. E tá, não, veja que não há conveniência, não tem conveniência. Ela não serve, ela não. Este evento de se apegar a Noemi, a obedecer e servi-la, não é pura conveniência. Existem muitas pessoas convenientes. Eles fazem porque aquilo lhe traz algum benefício, algum favor, alguma coisa que ele espera, que ele procura. Que quando eu digo ele aqui, eu estou generalizando, tá bom? Isso ele, ela, eles, de todas as maneiras. 2. Então, o primeiro evento, você vê que é este conjunto de coisas, de virtudes, posso colocar assim, de virtudes que Ruth ela demonstrava em sua vida para com a sua sogra. Veja, ela era apegada, ela era bem muito unida, tanto é que a palavra lá, particularmente afeiçoada, quer dizer, ela amava como se fosse sua mãe, como se fosse a sua avó, e ela fazia o quê? Ela tinha prazer em obedecer. Quem ama, ele não é obrigado a fazer, ele faz de livre e espontânea vontade, ele ama, então ele faz. E terceiro, ele serve, quer dizer, serve no sentido de ter aquela pessoa como modelo, como um ícone, alguma coisa para ser o seu padrão de vida, sua meta de conquista, seu objetivo de vida. Vamos mais adiante. O segundo evento no casamento com Boaz, que é parente de Elimeleque, o sogro dela, é o nascimento de seu filho Obed, que quer dizer servo. Então vejam bem, a partir de tudo, depois de tudo isso, agora ela se casa com um homem, parente da mesma linhagem do sogro, consequentemente a mesma linhagem do marido, e agora ele entra como remidor na vida dela e ele se casa. E ela tem um filho que se chama Obed, que Obed quer dizer servo. Então vejam bem, é uma descendência direta do rei Davi, uma descendência, e nós sabemos que Jesus Cristo é chamado de filho de Davi, Por quê? Porque ele é da descendência real de Davi, Então vejam, aqui seria como o quê? A providência de Deus é um prêmio, um retorno de tudo aquilo que ela passou, que ela escolheu, que ela viveu, que ela preferiu, agora ela tem o seu nome. Aquela mulher que era fruto de uma relação incestuosa, o pai dela, o ascendente dela, ela vem de uma família, ela parte de uma família que se inicia numa relação incestuosa, ela é de um povo pagão e hostil, idólatra e imoral sexualmente.
vejam bem, agora ela gera um filho, ela se casa com um homem chamado Boaz, ela gera um filho que é um descendente direto, né, de Davi, do rei Davi, obviamente é da descendência, da ascendência também real de Cristo Jesus. Jesus Cristo, rei, né, rei dos reis e senhor dos senhores, de quem ela foi bisavó. Bisavó de quem? De Davi. Está na lição aqui. Então, vejam como Deus trabalha na vida da pessoa que se dispõe a estar com ele, a andar com ele, a viver com ele. E, no caso desta maravilhosa história que nós temos diante de nós, nós vemos aí a consequência. A consequência nada mais é do que uma vida que chega ao seu ápice, o seu desfecho final bem-aventurado. Uma pessoa que talvez teria aí uma carreira não muito propícia, favorável, agora ela faz parte da linhagem da história do Rei dos Reis e é contado hoje, nós falamos em 2024, no nome desta mulher que se dispôs a servir ao Senhor. Ponto de número 2, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Bem, como nós falamos do ambiente de Ruth, agora nós vamos falar do ambiente também de Esther. Né? Veio ao meu coração falar, vejam bem, de onde essas mulheres vêm. De onde essas mulheres vêm. Veja que a diferença de cerca de 500 anos, mais ou menos, segundo a lição, nós temos aqui. Tá? Começa assim, de Belém para Suzã. Você vai ver que é uma coisa muito interessante, tá bom? Então vamos lá, cerca de 5 séculos depois de Ruth, por isso que eu estou falando cerca de 500 anos depois, agora nós temos o começo da história de Esther, né? Esther. Então nós vemos aqui, primeiro, já começa dizendo aqui que ela era órfã de mãe, órfã de pai e mãe, e foi criada pelo primo Mardoqueu. Veja, o pai dela se chamava Abigail, que era tio de Mardoqueu. Então ela é criada pelo seu primo Mardoqueu. Então, vamos lá. O seu nome diz aqui em hebraico Hadassah, significa murta, é uma planta muito interessante, depois você procura a explicação deste nome, desta planta, você vai ver que é muito interessante. Seja curioso. Também se eu tiver tudo de mão beijada, nós vamos ficar 5 horas aqui e não vamos conseguir, tá bom? Veja bem, quando ela vem para o meio dos persas, agora ela passa a ser chamada de Estara ou de Estrela. Então, veja, órfã de pai e de mãe, criada pelo primo, veja, esse é o ambiente dela. Depois, ela é nascida no cativeiro, nós vemos aqui, ela é nascida dentro deste cativeiro aqui, é o seu nascimento. Enquanto a outra era moabita, nascida no meio de um povo, essa aqui já faz parte dos cativos da Babilônia. Estão aí debaixo do jugo dos 70 anos que Jeremias profetizou naquela discussão entre ele e Ananias. Deus falou 70 anos, Ananias falou que era 2, mas vamos voltar ao assunto aqui. Então, Esther, ela é órfã de pai e mãe, ela é nascida no meio dos cativos, ou no meio do cativeiro, ela nasce na Babilônia, dentro dos 70 anos de cativeiro, ela faz parte daquela geração de judeus, e, vejam bem, ela nos é trazida, então, esta história, bem menos, ela é mais resumida que a história de Ruth. Mas aqui você tem também um ambiente obviamente, totalmente diferente de Ruth. Aqui ela tem Mardoqueu, todos conhecem a história de Mardoqueu, depois vai contar aqui a história dele e tal, né? Criada por ele e fazia parte de uma geração de cativos, quer dizer que ela não tinha conhecido o lugar onde a sua família nasceu, a sua descendência nasceu. Ele coloca aqui de Belém para Suzã. Por que ele coloca aqui? Agora, o subtópico número 2, ele diz de órfã a rainha. Olha que coisa interessante. De órfã. Então, por que de Belém para Suzã? Suzã era a capital do novo império.
Então, ele diz também que era uma mulher aqui dotada de rara beleza, e obviamente ela chamaria a atenção, Porém, nós vamos ver aqui a situação. Todos conhecem a história, né? O primo vai conversar com ela, diz a ela que ela foi chamada para este propósito por Deus, e se ela não fizesse, Deus levantaria de outro lugar. Porém, veja a obediência, o carinho que ela tinha pelo seu pai de criação, vamos chamar assim, era o primo dela, mas ele criou como se fosse sua filha. E ela tinha esse extremo respeito por Mardoqueu. Tanto é que quando Mardoqueu vai conversar com ela, ela simplesmente diz assim: eu vou, não é a minha vez, minha hora de aparecer na frente do rei, mas eu vou. Se ele estender o cetro, a minha vez, se ele me matar, amém. Estou indo. Continue aí, o Senhor e os demais judeus orem por mim, porque agora eu vou conversar com ele, vou levar este assunto aí. Maravilha? Então vejam bem, e o escritor ele coloca assim: em um ato inequívoco, quer dizer, um ato que não sobra nenhum tipo de dúvida, é uma expressão clara, é uma expressão que não admite engano, ou erro, ou falha, ou dúvida. Ele diz: em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. Em lugar de quem? De Vaste. Quando ele está embriagado, o rei Assuero está embriagado, e ele tinha uma esposa bonita também, ele quer que ela venha se apresentar para os seus amigos, para os outros reis. Ela disse que simplesmente não ia. Ele se irritou e exilou ela num determinado lugar, e agora Deus, num ato, como ele diz aqui, inequívoco, Esther, ela é notada pelo rei, como ele diz aqui, o rei Assuero, e ele coloca ali ela como rainha naquele lugar. Né? Veja, nisso nós vemos o quê? Depois, ela lá dentro, veja, 5 anos depois, ela faz o quê? Ela age com sabedoria e coragem e obteve de Assuero o quê? Um decreto que livrou da morte. Lembra que o tema da lição é 2 importantes mulheres na história do povo, de um povo. Que povo é este? Israel. Então veja que através de Esther, agora Assuero decreta que os judeus podiam se defender. É aquela questão de Amã e tal, aquela ira de Amã contra os judeus, e assim sucessivamente. Depois você acompanha a história com um pouco mais de tempo, nós não teremos muito tempo, ou não temos muito tempo para falarmos sobre isso. Então vejam bem, 5 anos depois ela trabalha, ela está ali, o propósito de Deus agora vai ser cumprido, que é o quê? É este decreto sair para livramento do povo de Israel. Simplesmente havia sido colocado um decreto anterior que era para se exterminar todo o povo judeu. E eles não teriam como se defender. Agora, o Assuero, ele não pode revogar o antigo edito, o antigo decreto. Mas ele coloca um adendo, ele diz: olha, eu não posso revogar o que eu já assinei, mas vocês podem se defender. Ora, era tudo o que precisavam, se defender. Eles podiam se defender agora e saíram vitoriosos, obviamente, por causa disso. Ele cita aqui o comentador, ou comentarista, melhor dizendo, Matthew Henry. Ele faz esse comentário, vejam bem: ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão. Quer dizer assim, veja, quando ele diz sua mão, ele está falando do poder decisório de Deus. Veja, da soberania. O nome de Deus não é citado, mas você vê a mão de Deus, você vê o poder de Deus agindo, você vai ver o domínio, o controle, o cuidado de Deus em cada parte, em cada versículo, em cada capítulo, em cada ato, em cada ação, em cada movimento do povo de Deus. Você vai ver a soberania do Senhor. E quando ele diz aqui sobre a mão de Deus operando, ele está falando do poder decisório de Deus. É Deus quem sempre controla, comanda, conduz, cuida da história global. Alguns pensam que Deus, ele simplesmente, aos que creem que Deus criou, né? Nós, os criacionistas, alguns creem que Deus simplesmente criou, largou aqui, cada um por si, Deus para todos. De maneira nenhuma. Deus ainda está no controle, a soberania de Deus ainda
palpar, sentível, palpável, eu nem sei se essa palavra existe, vou criar ela aqui, mas veja bem, você vai ver o controle de Deus, as ações de Deus para que o plano de redenção da raça humana, ele transcorra da maneira, do modo, no sistema, do planejamento de Deus. Então nós vemos aqui, quando ele diz, então, Matthew Henry, ele diz assim, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, quer dizer, de seu domínio, de suas decisões, do seu controle, do seu cuidado, da sua soberania. Né? E tem aqueles que não acreditam, os ateus, mas ele tem que ver, ele tem que pelo menos pensar, que nem que seja um segundo da sua breve vida aqui na Terra, que existe uma inteligência superior, um Deus. Nós falamos na aula que nós colocamos aqui no canal também, na aula sobre teologia, né, que é o estudo a respeito da natureza, dos atributos de Deus e das ações de Deus. Nós falamos sobre isso. O ateu, uma hora ou outra, ele vai ter que pensar que precisa existir, haver uma mente superior, uma inteligência superior, um criador de todas essas coisas. Não pode ser, tudo isso aqui não pode ser um mero acaso, né? Simplesmente aconteceu. Não, tem que haver um propósito, e este propósito se chama Deus. Tá bom? 3, subtópico 3, do ponto de número 2, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Quer dizer, no campo, você vai ver que Ruth encontra Boaz no campo. Ela vai na restinga, ela vai colher, e ele nota ela ali, pergunta sobre ela, da sua descendência. Nós não vamos entrar também neste mérito. Então, no campo ou no palácio, Esther agora está, né, Esther ou Hadassah, ou Radassa, né, o H do alfabeto hebraico, você vai ver, seja no campo, seja no palácio. Agora, Esther está no palácio, a validade da fidelidade e a confiança em Deus. Então, seja numa situação, numa localização, numa situação, seja ela figurada, seja ela literal, a fidelidade e a confiança em Deus, ela deve ser prioridade também na nossa vida. Depois ele diz aqui, seja em qualquer for o contexto em que nós vivemos, ele diz assim, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Veja o que essas duas mulheres elas nos ensinam. Primeiro, os princípios. São os preceitos morais, é aquilo que nos conduz, né? Sendo visto ou não, aparecendo ou não, estando no meio ou fora. Então é isso que norteia os princípios. Ele fala do absolutismo desses princípios e da imutabilidade destes princípios. Então vejam bem, quando ele fala que são princípios, são absolutos, ele está falando de incondicionalidade. Então vejam bem, esses princípios eles são incondicionais, quer dizer que independente da circunstância, da condição, ele tem que continuar existindo na minha vida. No começo nós falamos sobre isso. Algumas coisas mudam, outras não. E nós precisamos nos ater a isto. E depois ele diz também que, além de absolutos, são imutáveis. Quer dizer, que são permanentes e são constantes. É uma coisa que não se torna démodé, não sai de moda. Roupa sai de moda, estilo sai de moda, comidas entram e saem de moda, determinados tipos de alimento. Porém, os princípios divinos, não. Eles têm que estar em todo o tempo, desde o princípio, desde a sua transmissão, vamos dizer assim, aos homens, ele vai valer até o último ser humano cristão na face da terra, independente dos tempos, independente das eras, independente dos contextos. Nós precisamos nos manter fiéis aos princípios divinos. É isso que ela nos ensina. Veja, essas duas mulheres nos ensinam dentro do que? Ele diz aqui a conduta de qualquer tempo e lugar. Quer dizer, o nosso modo de se portar, nosso procedimento, nosso modo de agir, isso não pode mudar. Somos
cristãos, e como cristãos nós precisamos ter um procedimento, nós precisamos ter os princípios que nos são transmitidos pelas Sagradas Escrituras. Ainda que todos façam errado, os cristãos verdadeiros, eles continuarão norteando suas vidas pelos princípios divinos transmitidos a nós pelas Sagradas Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Terceiro e último tópico, mulheres de Deus como protagonistas da história. Então, agora vai falar extensivamente, né, o protagonismo feminino. Então, o que é ser um protagonista? É uma pessoa que se destaca em qualquer situação. Então, protagonista, a gente vê muito isso, né, na questão de filmes, séries. Quem é o protagonista? O protagonista é aquele... É o que tem o papel, vamos dizer assim, o trabalho mais importante dentre todos. Então, isso é um protagonismo. Como a gente está acostumado, né, com televisão, com série, com filmes, com isso, com aquilo, né, alguns com novelas, sempre tem o protagonista. Quer dizer, ou um ou dois, ou é um casal, ou é um homem, ou é uma mulher. É aquele que tem o papel mais importante, é o destaque, é aquele que chama a atenção toda para si. Então vejam bem, e aqui ele diz que qualquer pessoa que se destaca em qualquer situação é um protagonista, é a pessoa que está no protagonismo, é aquela pessoa que aparece. Então ele coloca aqui o protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Então vejam bem. O que eu achei interessante de que dentro do protagonismo de Ruth e Esther, elas são eloquentes, quer dizer, elas continuam falando para nós e nos transmitindo que não foi a altivez, o orgulho, a jactância, mas o quê? Mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida destas mulheres. E alguns podem até se arrupiar, como diz o outro, né? Se arrepiar com estas palavras, submissão, obediência, humildade de mulher. Mas a quem foi a obediência dela? Veja que foi para a sogra. A primeira, ela teve todas estas qualidades com a sogra, não foi a um homem. A segunda, tudo bem, apesar dela ter sido a protagonista, mas o primo, né, que era o seu pai de criação, depois ela se casa, o nome de Boaz aparece, o filho dela, Obed. Mas, vejam bem, ele diz aqui que elas não fizeram isso por orgulho, por altivez, né, por soberba. Não, elas fizeram isso por submissão, obediência e humildade, e foi isso que as colocou na questão de relevância, de importância, nesta questão de eloquência, de falar até os nossos dias, falar conosco até hoje através de suas histórias, nos transmitirem estas lições importantíssimas. Ambas conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, né? Cada um, existe família, existe lar e existe casa. Nós vamos aqui no final falar alguma coisa sobre isso. Então, dois cumprindo seus papéis. Por que elas cumpriram seus papéis? Porque cada uma delas conhecia bem os seus, vamos dizer assim, os seus papéis. Eu evitar certas palavras. Mas veja, elas conheciam as suas áreas de ação, de atuação, o que elas deveriam fazer. E muitas vezes nós nem sequer sabemos o que temos que fazer, ou o que devemos fazer, ou o que precisamos fazer. Então, para uma boa vida, uma boa convivência em família, é preciso que cada um, marido, esposa, filhos, cada um conheça o seu papel, conheça o seu lugar, conheça a sua área, como ele deve tratar, fazer, para que a convivência seja boa. Então, no 3, ele já faz. Por quê? Por que aprende a cumprir bem esse papel? Por causa da educação familiar. Veja, ele diz aqui que não foi somente a beleza de Esther, quer dizer, não foi somente a aparência de Esther, mas o bom comportamento. Ele vai falar aqui também da questão da humildade de Esther, mas eu destaquei a questão do bom comportamento dela no palácio. Veja, o bom comportamento que foi norteado por quê? Pelos princípios, tanto princípios divinos
que o seu pai de criação lhe passou, quanto ela leu e aprendeu e ouviu. E ela usou isso, foi esse comportamento dentro do palácio de Assuero que fez com que Esther se destacasse, transparecesse. Então vejam bem, o bom comportamento. Por que nós vemos pessoas às vezes tão mal comportadas? Né? Temos o costume de dizer mal educadas, indisciplinadas, isto, aquilo. Porém, vejam bem, ele diz aqui, a educação é familiar. Hoje, ou felizmente, ou infelizmente, não sei qual termo usar, hoje a mãe ela tem um papel fundamental também no sustento. Algumas são o único sustento da casa. E é maravilhoso isso. Eu tive uma maravilhosa mãe, eu tenho maravilhosas irmãs, eu tenho maravilhosas filhas, eu tenho uma maravilhosa esposa, mas vejam bem, elas vêm com o quê? Com o que elas trazem. Hoje, infelizmente, como eu estava dizendo, ou felizmente, desculpa, eu não vou usar nenhum termo, hoje muitas são o único esteio da casa, algumas até nem têm o companheirismo de uma esposo, de um marido, de um cônjuge, de um homem que esteja ao lado. Algumas estão só, né, seja por um motivo ou por outro. Veja, e essas mulheres, elas são fundamentais, elas são basilares, praticamente vitais na vida de muitas famílias. Então, veja que a educação ela é familiar, mas hoje às vezes o pai trabalha muitas horas, a mãe trabalha muitas horas e os filhos eles vão ficar, deixa eu usar determinados termos, eles vão ficar ao cuidado de terceiros, vamos dizer assim. E infelizmente nós sabemos que quem cuida bem sabe quem é o dono, né? O dono é sempre quem cuida melhor. Os outros vão cuidar. Alguns amam o que fazem, outros por conveniência fazem. Agora eu vou usar a palavra conveniência de novo. Alguns fazem por conveniência e assim sucessivamente. Mas ela teve um bom comportamento e isso a destacou ali. Então ele diz aqui que é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Mas infelizmente, agora eu quero dizer, para concluir, diferenciar lar e casa. Nós temos um lar ou temos uma casa? Porque no lar reside uma família. Na casa residem pessoas debaixo do mesmo teto. Por quê? Porque não há aquela questão do comportamento, veja, de conhecer bem os seus papéis, né? Os filhos não conhecem bem o seu lugar na casa. A esposa, o marido não conhece as suas obrigações. E se conhece, às vezes, não está nem aí em colocá-las em prática. Vejam bem, essa é a questão da casa. Agora o lar não. O lar ele flui. O lar ele conserva. Ele é transmissor de bom comportamento. Generalizo isso também? Não. Não quer dizer que lares, pais, filhos perfeitos gerem também situações perfeitas. Existem pais que são ótimos, mas infelizmente alguns, não todos, mas alguns dos seus filhos infelizmente tomarão. E nem todos os pais que não são bons educadores, né, na questão de ensinar o básico da sociedade, os filhos geralmente serão ruins também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas nós podemos diferenciar a grosso modo e perguntar, habitamos no lar ou numa casa? Lá está ali a família, reunida, comunicativa, amável. Na casa, cada um tem sua chave, cada um tem isso, um entra e sai a hora que quer, o marido entra pela porta, a mulher sai pela outra, os filhos saem, voltam talvez no outro. E assim nós vemos uma sociedade que vai sendo destruída, que vai sendo desintegrada, que vai sendo, por causa da desunião, da falta desta união em família. Então nós vimos aí, meus queridos irmãos, a história, o início, a introdução desta lição, na primeira lição, de duas grandes mulheres, de dois grandes nomes, de dois grandes exemplos que nós precisamos importar para os nossos dias. Tá? Não é uma aula voltada para o feminino da igreja, não, é para todos nós. De mamando a caducando, a lição é para todos nós e nós precisamos aprender com estas duas mulheres,
com suas histórias, com suas vidas e com o exemplo que elas deixaram para nós. Amém? Que Deus abençoe no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima lição, a lição de número 2, que estaremos breve gravando o livro de Ruth. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.